tema tão importante, que é o tema da contratação da mão de obra terceirizada no Brasil e no mundo, e que, sabidamente aqui no nosso país, sobretudo, tem sido uma estratégia, a terceirização, usada pelas empresas no sentido de poder satisfazer, e aqui uma homenagem ao professor Beluso, esse desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata, que é um desejo que movimenta o capitalismo. Então, é um pouquinho sobre isso que nós vamos conversar e agradecer essa possibilidade de estar aqui com vocês. Eu sou uma trabalhadora que me sensibilizei muito com o vídeo, porque também enfrentei essas dificuldades, só que eu sou de uma classe social que tem, no Brasil, tem a facilidade, a possibilidade de contar com empregadas domésticas, né? e que usa desse trabalho doméstico, né? Que tem uma remuneração bem mais baixa do que o trabalho das outras trabalhadoras, e que agora, finalmente, a partir de um determinado período na nossa história brasileira, vem sendo mais bem regulamentado. E a PEC é uma conquista, né, dessas mulheres, não é uma dádiva, é uma conquista dessas mulheres que foram excluídas do campo de proteção social da CLT de 1943, mas que pela luta foram conquistando novos espaços e novos direitos, até que veio a PEC, e na regulamentação da PEC, uma derrota. Uma derrota porque a regulamentação da PEC, do meu ponto de vista, e eu estou falando isso porque acabei de fazer um trabalho numa das pesquisas que estão sendo desenvolvidas no CESIT, eu acabei de fazer um trabalho sobre essa regulamentação, e a FES, a Fundação Friedrich Heber, publicou, que analisa essa regulamentação. E a regulamentação, ela, apesar da PEC ter sido uma conquista, a regulamentação, ela tem problemas. Tem problemas e tem que bem espelho nessas contradições que nós vivemos no mundo do trabalho brasileiro. E um dos problemas que, para mim, é o problema fundamental, é o conceito de empregada doméstica, né? Que usa a categoria do tempo trabalhado para definir, né, quando esta empregada doméstica é ou não sujeita, né, ou é ou não abrangida pelo campo de proteção da tutela social do trabalho. E usa o critério temporal, né, como se 2 dias pudessem ser critérios importantes para definir quando essa trabalhadora doméstica será ou não empregada, e isso está já, ao menos na cidade onde eu vivo, que não é a minha cidade de nascimento, mas é uma cidade que me acolhe e que me permite trabalhar hoje em dia, já está sendo motivo ou razão para burlas e fraudes, né, no sentido de contratação de diaristas e não mais de empregadas domésticas. Então, eu acho que esse é um espaço das mulheres, né, da reivindicação das mulheres, muito importante. E esse vídeo sensibiliza muito, né, para mostrar que nós mulheres, as incendiárias, as sufragistas, as que tanto lutamos e lutamos por direitos sociais amplos, né, sofremos ainda no dia a dia das relações de trabalho, né, no nosso país. Mas eu vou tratar com vocês sobre a terceirização. E a terceirização, e antes eu quero apresentar um vídeo, e porque enquanto isso eu vou recuperando a minha alma, porque eu estou bem sensibilizada com esse filme da trabalhadora na área da saúde, né, que luta pela redução da jornada de trabalho, quando sabemos que a redução, se vocês lerem no capítulo 1 do Capital, quando vocês vão ver lá no item da jornada de trabalho, vocês vão ver essa luta insuperável, incansável, entre os trabalhadores e os detentores dos bens de produção pela redução da jornada de trabalho. Então, eu acho que é uma luta importante, fundamental, que movimenta e que nos movimenta. Inclusive, tem hoje uma regulamentação que anda no Parlamento brasileiro e que ainda não foi aprovada. Mas, do nosso ponto de vista, tem algo mais profundo do que isso, que são os impactos do capitalismo contemporâneo, né, nas relações de trabalho, na regulamentação social do trabalho,
e no mundo do trabalho. A gente sabe que os capitais estão sempre à busca, né, de lucros e sempre movidos novamente em homenagem a um desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata. Nesse sentido, eles são muito criativos, né, e eles vão sempre engendrando novas formas de contratação de forma compulsiva, né, para poder obter essa força de trabalho de que necessitam para poderem produzir e lucrar. Então, eu acho que se nós analisamos o capitalismo e o movimento mais geral do capitalismo hoje, a gente tem mais ou menos um movimento que nos ajuda a explicar a terceirização, analisada a terceirização e compreendida a terceirização como uma das expressões desse movimento. Então, a luta pela terceirização, ela envolve uma luta bem mais profunda, né, se nós analisamos a terceirização como um movimento, uma das expressões, né, desse movimento, hoje no capitalismo contemporâneo, hegemonizado pelos interesses das finanças, né, em que as desigualdades no mundo inteiro se acirram e se aprofundam, né, e as promessas de uma sociedade de iguais, fraternos e livres cada vez mais fica mais distante de ser concretizada. Mas isso não nos leva a abandonar a ideia de que as conquistas do século XX e a compreensão de que, apesar desse cenário, as conquistas do século XX, as conquistas importantes, conquistas sociais do século XX, como diz novamente o professor Benuso num vídeo que ele faz para a GLU, elas se deram contra, abre aspas, fecha aspas, as leis naturais do capitalismo. Então, o tema da política, no sentido nobre da palavra, é um tema fundamental e que nesse cenário de sindicato dos engenheiros é um cenário propício para que se possa discutir a respeito desse tema. Então, eu vou passar um vídeo para vocês. Esse vídeo foi um vídeo realizado pela ANA Matra, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que integra o fórum. Já foi dito aqui, eu agradeço que eu sou uma das integrantes desse fórum, que é um fórum nacional em defesa dos trabalhadores ameaçados pela terceirização. Esse fórum nasce em 2011, logo depois de uma audiência pública que o TST fez para discutir a súmula 331. Nesta audiência pública, o que estava em pauta, o que estava em questão, era o cancelamento ou não da súmula 331, pasmem, uma súmula que é de dezembro de 1993 e que, quando constituída, construída e publicada, naquele momento histórico, ela representou um retrocesso em relação à súmula anterior, que era o enunciado 256, que na prática, ressalvadas as legislações específicas sobre trabalho temporário e trabalho dos vigilantes, ela, na prática, ela coibia a terceirização na medida em que reconhecia como empregador aquele que usa a força de trabalho, ponto. E em 1993, já em meio ao sopro forte no nosso país, dos ventos liberais, que alguns chamam de neoliberais, né? Movidos, então, por essa compreensão de que é necessário retirar todos os obstáculos ao livre trânsito das nossas vontades, para que nós, indivíduos racionais, possamos, numa ágora sem diques, nos encontrarmos, nós, indivíduos, e descobrirmos, por meio da nossa racionalidade, já que somos racionais e utilitaristas, o ponto de equilíbrio ótimo que vai permitir a construção da norma, que vai reger as nossas relações individuais, e depois as nossas relações interpessoais, depois as nossas relações interpessoais e grupos, grupos com grupos, grupos com nações e nações com nações. Então, com base nesta ideia, esses ventos que se mostraram fortes em 80 e no Brasil, sobretudo em 90, passam a soprar e eles chegam até nós e pressionam no sentido da revogação ou da desconstituição
da súmula 256 ou do enunciado 256. Né? E esse enunciado 256, ele é cancelado em 1993, em dezembro de 1993, e aí é construído, vocês já sabem, o enunciado 331, ou a súmula 331, que na realidade, o que ela faz? Essa súmula 331, ela proíbe a alocação de mão de obra, ela legitima a terceirização nas atividades não essenciais ou não permanentes à tomadora, que a súmula chama de atividades meio, e proíbe a terceirização nas atividades fim, ou seja, nas atividades permanentemente necessárias à tomadora, e define como subsidiária a responsabilidade da tomadora nas terceirizações lícitas, por assim dizer. E em 2000 essa súmula ela é revisitada e num inciso, que é o inciso 4º, essa responsabilidade é estendida aos entes públicos que terceirizam. Mas isso não é à toa, isso é porque houve demandas expressivas, né, nesse sentido, e até porque a terceirização do serviço público passou a ser uma realidade bastante importante, bastante expressiva e bastante aprofundada. E essas demandas geraram, então, uma nova reunião da composição plena do TST que introduz esse inciso, ou seja, estende neste inciso a responsabilidade subsidiária e não solidária aos entes públicos que terceirizam. E define também que quando há pessoalidade, ou seja, quando estão presentes, não é isso que diz a súmula, mas é isso, quando estão presentes os requisitos da CLT no sentido da caracterização da figura do empregado e do empregador, reconhece-se a relação de emprego direta com o tomador de serviço. E quando há pessoalidade e vínculo direto, né, do prestador de serviço com aquela contratante, vamos dizer, principal. Essa súmula, ela vige desde 1993, e ela, como no Brasil nós não temos uma regulamentação específica sobre terceirização, salvo a Lei do Trabalho Temporário, que é de 1974, que é a Lei 6.019, que na realidade o que ela faz? A Lei 6.019, ela abre as porteiras, né, para a terceirização. Ainda não se tinha essa expressão utilizada, terceirização, e quando veio essa lei, eu estava me preparando para o concurso para juiz, essa lei, ela regulamenta no Brasil as relações trilaterais ou assimétricas. Foi essa terminologia que foi utilizada quando veio a Lei 6.019, que é o primeiro marco, vamos dizer assim, naquela primeira onda liberal que veio com o período civil, com o período ditatorial, que a primeira onda da primeira onda foi com a extinção da estabilidade, do direito ao emprego, e com a que veio com a lei do Fundo de Garantia. Eu não estou fazendo a crítica aqui ao Fundo de Garantia, eu estou fazendo a crítica à extinção do direito ao emprego, né, que a lei do Fundo de Garantia trouxe. E aliás, o ministro Arnaldo Susequinde, que era ministro do Trabalho nesse momento histórico, ele já faleceu, ele conta nas suas entrevistas, e foi muitas entrevistas que eu fiz com ele para fazer a minha tese de doutorado, ele conta que ele era ministro do Trabalho e ele foi procurado para redigir pelo Ministério do Trabalho, esta legislação, porque havia uma pressão muito forte das multinacionais para virem para o Brasil, né, para se instalarem no país, se instalarem no Brasil, né, para ser um país periférico, dependente. E havia uma pressão muito grande porque elas só viriam para cá, segundo o ministro Arnaldo Susequinde, nas entrevistas que está colocado, se houvesse a extinção do Instituto da Estabilidade. E então havia uma proposta de se criar uma legislação para extinguir a estabilidade. E essa estabilidade era a estabilidade decenal, nem era o moderno direito ao emprego, né, que nós temos, por exemplo, nas sociedades europeias. Era a estabilidade decenal, que vem da Lei Eloy Chaves, dos grandes ferroviários, dos fortes trabalhadores ferroviários que lutaram, né, e em 1993, pela Lei Eloy Chaves, eles obtiveram essa conquista, sempre olhando o direito como conquista, né, jamais como dádiva ou como roubo da fala ou o mito da outorga, como algumas correntes de pensamento
constroem e pensam, né? Então, quando veio esta lei, a Lei Eloy Chaves, de 1993, ela criou para os ferroviários a Caixa de Aposentadorias e Pensões. Ela veio nessa linha de criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões para os ferroviários. E ao criar a Caixa de Aposentadorias e Pensões para os ferroviários, essa lei ela define a estabilidade decenal, né, e trata também das das faltas graves para os despedimentos e para as despedidas. Então, essa lei Eloy Chaves, ela foi incorporada pela lei número 62 de 1935, ainda no período da Era Vargas, de 1975, que incorpora essa estabilidade, e depois a CLT, cuja comissão é constituída em 42 e ela é publicada em maio de 1943, a consolidação das leis do trabalho para viger em novembro, porque aí entre uma charutada e outra convenceríamos as elites desse país que a CLT era importante. Aí então, quando vem a CLT, ela incorpora essa estabilidade decenal baseada num princípio. Os princípios são construções históricas, né? Quando as demandas sociais e as necessidades são internalizadas como princípios, temos aí um momento muito importante do ponto de vista transformador da sociedade. Então, os princípios são conquistas históricas, a partir de uma determinada sociedade, de um determinado modo de produção, a partir de determinadas necessidades internalizadas, então, agora como princípios. E o princípio da proteção é o princípio fundamental do direito do trabalho, quem compreende o direito do trabalho a partir dessa visão. Então, em 1943, a CLT, ela incorpora essa conquista dos ferroviários, e agora, e da lei número 62, né, que é de 35, assegurando a todos os trabalhadores, homens e mulheres, né, a estabilidade decenal. Mas ela também, já a lei de 32, já a lei de 35, a lei 62, ela estabelecia, definia por isso que ela foi chamada na época de a lei da despedida, porque ela estabelecia uma indenização àqueles que fossem despedidos antes de completar o período estabilitário ou o período decenal. Isso é incorporado pela CLT em 1942 e não é incorporado pela CLT em 1942 e 43, é publicada para viger em novembro, não é incorporada a proibição que estava na lei de 35, na lei 62, não é incorporada a proibição da despedida da mulher gestante. O que foi incorporado foi a licença, o direito à licença maternidade, mas não a proibição da despedida da mulher gestante, que estava na lei número 62, de 1935. A CLT vigora com esta conquista, né, da estabilidade, e em 1966, em período ditatorial, graças a isso, é o Arnaldo Suseguinte que está contando, e eu estou reproduzindo aqui, graças ao forte dessa luta, fruto dessa pressão forte das multinacionais para se instalarem aqui, esta conquista é derrubada, vamos dizer. E este princípio, que é um princípio, porque toda norma ela está informada por princípios. Não há norma legal que não tenha princípios incorporados, portanto, a conclusão é que princípio é norma. Ou seja, não há norma sem princípios. Há princípios sem normas, mas não há norma sem princípios. Quando o Estado põe a norma, ele incorpora um ou mais princípios na norma. E cabe ao juiz, que é o intérprete autêntico da lei, segundo Kelsen, cabe ao juiz, no momento em que ele vai decidir, na norma de decisão, que é a sentença, vai tentar dirimir aquele caso concreto que é colocado para ele, cabe ele decidir, nas várias opções que o ordenamento jurídico oferece, qual aquela norma que contempla aquele princípio que mais se adequa à solução daquele caso concreto. Nunca de forma discricionária, porque tem um sistema constitucional e o direito não se interpreta em tiras, como diz o Eros Grau, mas sempre de acordo com a sua visão de mundo. Então, aí o juiz, quando ele olha para o caso concreto e vê as 4 ou 5 opções que o ordenamento jurídico oferece para dirimir aquele caso concreto, o que ele faz? Ele despe a norma, ele tira a roupa da norma e encontra nela os princípios que mais bem se adequam à solução daquele caso concreto segundo a sua visão de mundo. Portanto, não há um conflito entre normas, há um conflito entre
princípios. Né? E essa é a força dos princípios e a importância dos princípios. Eu fiz esse parênteses para mostrar que, em 1967, o princípio da continuidade da relação de emprego, que é um princípio próprio do direito do trabalho, um dos princípios que são sua razão de ser, esse princípio é desconstituído, é esquecido. E aí nós temos o direito ao despedimento, ou seja, o direito potestativo de despedir sem qualquer fundamentação ou sem qualquer motivação, que é o que nós temos até hoje, salvo num período bastante curto, em que vigeu a Convenção 158, que foi depois denunciada por decreto unilateral, unipessoal, do presidente Fernando Henrique Cardoso. E eu estou fazendo esse parênteses porque eu quero fazer uma homenagem também às mulheres, né? As mulheres que buscam concretizar o direito no caso concreto. E, então, houve uma... está em tramitação até hoje. Foi Fernando Henrique Cardoso que denunciou a ratificação, essa convenção foi ratificada, era 158, que introduz no ordenamento jurídico brasileiro, introduziu o moderno direito ao emprego, que é, ou seja, a vedação das despedidas arbitrárias, ou sem motivação, que, aliás, o artigo 7º, inciso 1º, da Constituição Federal de 1988 incorporou, e não se tornou eficaz. Então, a 158, ela introduz esse moderno direito ao emprego, e ela foi ratificada e desratificada, foi ratificada pelo Congresso brasileiro e foi desratificada, denunciada por ato unilateral, unipessoal, do presidente da República, que na época era o presidente Fernando Henrique Cardoso. Houve uma DIN, e está tramitando até hoje uma DIN, quem não é do mundo do direito, a DIN é uma ação direta de inconstitucionalidade, está tramitando uma DIN no Supremo Tribunal Federal há muitos anos, para buscar declarar inconstitucional este ato do presidente da República que unipessoalmente denuncia uma convenção ratificada pelo parlamento. E a tese é a seguinte: se é o parlamento, porque a nossa Constituição não disciplina, é verdade, né, o processo de desratificação, vamos dizer, só disciplina o processo de ratificação. Mas pela construção jurídica que se faz, incorporando outros ordenamentos jurídicos e princípios, se diz que se, para ser ratificada e ser introduzida no ordenamento jurídico, ela demanda que o parlamento, ou seja, os representantes do povo, ratifiquem aquela convenção para que ela se transforme agora em lei brasileira, integrante, legalmente falando, integrante do nosso sistema jurídico, se ela exige isso, a Constituição, para desratificá-la com muito mais razão, o caminho tem que ser o mesmo. Então, essa é a tese da inconstitucionalidade do ato que está, eu estou falando de forma muito simples e sintética, que está em tramitação, agora em discussão na DIN. E a DIN já tinha alguns votos favoráveis, houve um pedido de vista que demorou bastante tempo. Desde a época, ela tramitava ainda no período em que a ministra aposentada Ellen Grace era ministra do Supremo Tribunal Federal, substitui, e não é a ela que eu estou fazendo homenagem, substitui a ministra Ellen Grace na vaga, na cadeira, a ministra Rosa Maria Weber, e ontem ela exarou, ela leu o seu voto, né? Concluindo pela inconstitucionalidade do ato, e é um voto muito interessante, muito bem construído, teoricamente e juridicamente. Então, acredito que não deva ser fácil ser ministra do Tribunal Superior do Trabalho neste país de mil e tantas misérias. Como acredito que não deva ser fácil ser presidente do Brasil nesse país de mil e tantas misérias, em que as elites, né, são regressivas e pressionam, no sentido, agora, num plano menor, de revogação da 256 e, em 2011, pasme, de revogação da 331. Então, eu fiz esse parêntese para fazer essa homenagem e também para dizer como é que nós construímos o fórum. Então, houve uma audiência pública em 2011, e essa audiência pública, nesta audiência pública, como pressão, porque sempre tem algo mais
que corre por baixo, né? Então, nessa audiência pública, havia uma grande pressão, sabia-se, né, dos setores conservadores da sociedade, sobretudo das forças econômicas e financeiras desse país, para que houvesse, e também de alguns trabalhadores sindicalizados, né, para que, com medo de perda de emprego, né, ao argumento falacioso, né, de que se nós regulamentarmos por meio do 4330, por exemplo, nós vamos assegurar direitos a 13 milhões de terceirizados, que é um argumento falacioso. Em primeiro lugar, porque não são 13 milhões, não se sabe corretamente quantos são, talvez bem mais do que 13 milhões. E, em segundo lugar, porque esse projeto de lei que está em andamento não assegura direitos aos terceirizados. Não, iguala pelo calcanhar e transforma todos em terceirizados. Bom, então, voltando atrás, nessa audiência pública, o que estava em questão era o cancelamento da 331. Porque a 331, ainda que tenha sido um retrocesso em relação a 256 na época, ela passou a ser uma pedra no sapato, porque, responsabilizando solidariamente, né, ela demanda daquelas empresas principais e contratantes uma fiscalização rigorosa, no sentido, culpem eligindo e culpem vigilando, no sentido do controle para que as terceirizadas cumpram os seus direitos e regulamentem, e depois, como muitas não o fazem, muitas têm uma vida curta, muitas vão embora, fazem com que as execuções trabalhistas fiquem muitas vezes infindáveis, e é o que nós sabemos, o grande estrangulamento, pelos dados do CNJ, na Justiça do Trabalho se dá na execução por força, sobretudo, da terceirização. Então, o que acontece? Essa pressão passa a ser muito violenta porque elas começam a pagar a conta, essas empresas começam a pagar a conta. Né? E aí há um interesse muito grande de liberação geral, e não só por isso, é porque o TST também, corretamente, aplicando a 331, começa a reconhecer como real empregador aquelas contratantes, por exemplo, das elétricas, por exemplo, né, de outros tantos setores que, na época das privatizações, obtiveram leis infraconstitucionais, facilitando as privatizações, permitindo a terceirização nas atividades, abre aspas, fecha aspas, inerentes. Com uma interpretação de que a atividade inerente seria atividade fim e passar a terceirizar a rodo. O Ministério Público do Trabalho, em alguns estados, tem tido um papel fundamental no sentido da interposição de ações civis públicas. Engraçado, parênteses, eu faço uma pesquisa aqui, que agora findou, aqui na nona região, e eu pesquiso o setor papel celulose e os processos de Telêmaco Borba, onde a Klabin é muito forte, foi muito forte, e então eu pesquiso os processos de 1985 até 2000, esse é o marco dessa pesquisa do setor papel celulose. Então, eu examinei todos os processos que ainda existem, porque grande parte foi eliminada. Então, porque aqui se elimina muito, se eliminou muito. Então, a história está sendo eliminada para nós podermos, os pesquisadores, recontá-la. Mas sobraram alguns, né? E, sobretudo, os de Telêmaco Borba, eu consegui muitos deles examinar, 81. E esses processos de Telêmaco Borba, eles revelam e mostram, né, que, na realidade, estas questões e essas discussões são colocadas a partir dos advogados de grandes sindicatos e de sindicatos, mas eu não verifiquei em nenhum desses processos, pode ser, talvez tenham sido eliminados os outros, mas nesta amostra, que a realidade acabou sendo o universo, porque são os únicos que se tem, os outros foram destruídos, nenhuma ação do Ministério Público do Trabalho. Enquanto nas outras regiões, principalmente no Rio Grande do Sul, né, e na 15ª região, a atuação do Ministério Público do Trabalho por meio das suas ações civis públicas foi e tem sido fundamental, no sentido de coibir, por exemplo, na 15ª região, as cooperativas, as Copergados, e no Rio Grande do Sul, no sentido de coibir a terceirização, proibir a terceirização na Riocel, que é uma empresa papel celulose. Né? Isso antes da súmula 331 e depois no curso da súmula 331 também. Mas, enfim, o Ministério Público do Trabalho, só para fazer esse registro, que eu acho que é um registro importante, quando a gente fala de instituições públicas que têm a atribuição de dizer o direito para o caso concreto e de fiscalizar a aplicação do direito, que é o papel, como representante da sociedade,
que é o papel do Ministério Público do Trabalho, esse novo ator que surge com uma nova roupagem a partir de 88 e tem sido fundamental em várias regiões desse Brasil. Tem tido um papel muito importante também na luta contra a terceirização, e a ANPT, que é a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, integra o Fórum Nacional. Então, o que eu estava querendo dizer, fiz esse parênteses só para colorir a ideia de que o Ministério Público do Trabalho tem sido um ator fundamental na luta contra a terceirização. E, por meio de uma ação civil pública, ele ajuizou uma demanda para que fosse reconhecida, tá, a existência de uma relação trilateral, ou seja, de uma terceirização ilegal, nas elétricas, num determinado estado do Rio Grande do Sul. Está lá na minha pesquisa, se vocês verem o relatório, vocês verão. E esta decisão de primeiro grau foi uma decisão de improcedência. Por quê? Porque ele pedia a relação de emprego direta com a tomadora, a produtora de energia elétrica. E a defesa dizia o seguinte: essa terceirização é lícita. Porque a tese é que essa terceirização estava acontecendo na atividade fim. E aí dizia a contestação, portanto, a reboque da 331. Aí dizia a contestação, essa terceirização é lícita porque a lei permite, a lei que regulamentou esse serviço, na época nós vamos dizer no período das privatizações, permitiu a terceirização nas atividades inerentes. A decisão de primeiro grau foi de improcedência da ação. Houve recurso ordinário para o tribunal. A decisão do TRT foi de improcedência da ação. Houve recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, por desrespeito à súmula 331, coube a revista e a revista foi recebida. Felizmente não houve despacho denegatório, porque o que eu tenho percebido hoje, eu fui desembargadora, eu sou aposentada como desembargadora do TRT4, mas hoje eu pesquiso a Justiça do Trabalho. Eu tento entender por que a Justiça do Trabalho decide assim ou assado. Então, e o que está por trás de tudo isso, e que são as forças que impulsionam esta ou aquela decisão, esta ou aquela compreensão do direito e esta ou aquela forma de dizer o direito para o caso concreto. Então, eu ia fazer uma crítica a muitos regionais que não recebem mais revista, não sei se vocês estão sabendo disso. Não recebe revista, tem despachos prontos, denegatórios do recebimento da revista, e aí tem que agravar de instrumento. E, felizmente, o TST, vou fazer um novo parênteses, o Milor Fernandes, que infelizmente faleceu, ele disse o seguinte: pois é, um dia fizeram uma entrevista comigo e disseram, pô, tu é um cara de extrema esquerda. E ele disse assim, olha só, a turma foi tão para a direita que eu que fiquei parado virei de extrema esquerda. Bom, a súmula 331 hoje, né, e eu acho que nós precisamos analisá-la contextualizando o que se tem na realidade brasileira de hoje, ela tem sido sim um freio e um obstáculo. E é isso que as pesquisas dizem, a terceirização. Então, esta decisão, tá, que não foi em agravo de instrumento. Eu estava dizendo que o TST, felizmente agora, quando ele julga o agravo, ele já julga a revista. Quando ele recebe e conhece da revista, ele já julga a revista. Isso agiliza bastante. Então, isso é, fechando parênteses. Então, voltando ao processo. O processo sobe para uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho em recurso de revista. A decisão turmária foi no sentido de manter a decisão do regional. Só que havia outras turmas que decidiam de outra forma. Coube, então, o quê? Embargos para a SDI 1. Naquela época, naquele tempo, naquela época, eu, representando a ABRAT, eu compunha uma comissão que o ministro Tarso Genro, então o ministro da Justiça, chamava de Comissão de Alto Nível. Bom, eu compunha uma comissão no Ministério da Justiça para propor projetos de lei não flexibilizadores. Discutimos muito o projeto Vacareza, construímos um projeto de lei, graças muito
a ação de alguns ministros do TST que também compunham essa comissão sobre terceirização. E nós nos reuníamos num determinado dia em que ficamos sabendo que na SDI 1 estava sendo colocado em pauta esses embargos, né, que eram embargos de uma decisão de uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Um tempo antes, e um dos relatores compunha também esta comissão, um tempo antes, esse processo já estava em julgamento na SDI 1. E quando veio para a SDI 1, o relator na SDI 1 foi o ministro Aloísio, do Rio de Janeiro. E o ministro Aloísio propunha a manutenção, o não provimento e a manutenção da decisão turmária, porque a lei permitia a terceirização em atividade fim, esta lei. Compunha, nessa época, a SDI 1, o ministro Lélio Bentes, que é egresso do Ministério Público do Trabalho, e ele está lá na vaga do 5º Constitucional e foi o primeiro ministro do 5º Constitucional nomeado pelo Lula, em 2003. Ele vinha de Genebra, onde ele trabalhava na OIT, estava lá na OIT, e aí recebe essa notícia e ele é integrado aos quadros do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho. Ele compunha a SDI 1 e ele, ferrenhamente contrário à terceirização, pelo histórico dele, pelo conhecimento dele, já nos seus trabalhos no Ministério Público do Trabalho, dos malefícios da terceirização, ele se opôs, ele divergiu da proposta do relator. E houve uma discussão. Nesse momento histórico, e aí eu vou dar o nome aos bois agora, porque é digno de registro, nesse momento histórico, o ministro Felipe Vieira de Mello pediu vista desse processo. E trouxe à mesa, para julgamento, um voto, já nesse momento em que nós compunhamos esta comissão. Um voto lindo, muito bem construído, dando provimento aos embargos, e reconhecendo a condição de real empregadora desta produtora de energia, com base na 331. E também fazendo uma análise interessante do que é atividade inerente, porque atividade inerente, do ponto de vista, agora, da economia, não é atividade fim, são coisas distintas. Então, fazendo uma análise do que seria atividade inerente e tal. Bom, enfim, por 8-6, os embargos foram providos. Há um acórdão, claro, há um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. E este recurso extraordinário é distribuído para um relator no STF, ministro Fux, que no ano passado propõe aos seus pares que esse recurso extraordinário... Bom, enquanto isso, muitas reclamações que os ministros do TST passaram a responder, já vou dizer por quê. Aí o ministro Fux propõe aos seus pares que esse recurso extraordinário seja decidido em sede de repercussão geral. Aliás, instituto que veio com a reforma do Poder Judiciário no sopro dos ventos liberais. Então, discutir em sede de repercussão geral, você sabe o que significa isso. Aí, ainda não foi julgado o conteúdo da questão. Mas o que era dito como tese importante nesse recurso extraordinário? E é isso que está em questão na repercussão geral. Que o Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, transborda os seus limites constitucionais ao estabelecer limites ao livre direito ou ao princípio da livre iniciativa e ao direito que os empregadores têm de contratar. Direito esse assegurado pela Constituição Federal. Eu quero dizer que eu não acredito nessa tese, eu quero dizer que esta é a tese que está sendo discutida lá. O ministro Fux, eu acho que esta tese esquece que nós não estamos em 1891, porque esta é a Constituição de 1891, que é uma Constituição liberal, e que o Pontes de Miranda já escreveu muito sobre ela,
sobre a sua ineficácia e por que ela foi ineficaz. Nós estamos discutindo, e os ministros do Supremo Tribunal são guardiãos da Constituição de 1988, 1988. E essa Constituição, que é muito parecida com a Constituição de Weimar, de 1919, ela não assegura a livre iniciativa como um direito absoluto. Ela constitui, ou seja, ela busca constituir no Brasil o Estado Social. E ela assegura a livre iniciativa, condicionada no seu artigo 1º ao valor social do trabalho e ao princípio da dignidade humana. E no capítulo da atividade econômica, no artigo 170, isso é reproduzido, ou seja, este valor social do trabalho como princípio, como pilar da República, e a dignidade humana como pilar da República, são princípios que são reproduzidos no artigo 170, que trata da ordem econômica. Então, esses princípios amalgamam a ordem social e a ordem econômica. E essa é a Constituição que nós temos. E a propriedade está também, a propriedade vinculada à sua função social. É isso que se buscou construir em 1988 no Brasil, tendo como paradigma, vamos dizer, não só a Constituição Mexicana de 17, mas a Constituição de Weimar de 1919. Muitos artigos são muito parecidos aos artigos da Constituição de Weimar de 1919. Então, essa é a tese que está hoje no Supremo Tribunal Federal para ser votada. Ou seja, os pares discutiram se era repercussão geral ou não. Ainda não foi votada a questão de fundo. Apenas 9 votaram. Apenas 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, que estavam presentes nessa votação, entenderam que não era tema para repercussão geral, e em síntese entenderam que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, estava assim sedimentando nas súmulas uma jurisprudência assente, que esse era o papel do Tribunal Superior do Trabalho ao editar as súmulas, e que não havia nenhuma inconstitucionalidade, mas que não era tema, sobretudo, para repercussão geral. Quem votou nesse sentido? Apenas ministro Lewandowski, ministra Rosa Maria Weber e ministro Teori Zavascki. Aliás, o ministro Teori Zavascki, ontem, na votação da inconstitucionalidade, pediu vista. Ele ainda não proferiu seu voto. Ele pediu vista do processo. Provavelmente, logo, ele trará o seu voto. Então, essas questões estão em disputa na sociedade brasileira, estão agora, e outras repercussões gerais, envolvendo terceirização também, em outros setores, call center, por exemplo, e aí já é outro relator, o ministro Teori Zavascki, também estão em discussão no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, no Parlamento brasileiro, a coisa é preta. Né? E, voltando à audiência pública de 2011, em que estava em discussão o cancelamento da 331, nós fomos à audiência pública porque foi publicado, eu digo CESIT, foi publicado um edital, e este edital disciplinava as condicionantes para se participar da audiência pública. Nós nos inscrevemos e fomos selecionados. Outras entidades de pesquisa também se inscreveram e foram selecionadas porque estava aberto para entidades de pesquisa que têm pesquisa nesta área. As entidades sindicais, patronais e de trabalhadores estavam lá. A academia, representada por alguns convidados, aí não inscritos no edital, estava lá. Ministro Pastore era convidado. Ricardo Antunes era convidado. E Márcio, que vocês dizem aqui, Pockmann, mas eu digo Pochmann, mas é Pockmann. E Márcio Pockmann era convidado também. Esses eram convidados a proferir palestras sobre a terceirização. E no demais eram as pesquisas e as grandes discussões. Terminada a audiência pública, que foram 2 dias, houve uma coletiva à imprensa. O ministro Dallazen, que é gaúcho, mas egresso do Judiciário Paranaense, nascido no Rio Grande do Sul, mas egresso do Judiciário Paranaense, era o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ele dá uma entrevista coletiva, que eu tenho lá nos meus relatórios e nos meus textos, e essa entrevista coletiva, na entrevista coletiva ele diz assim: temos que avançar em relação a 331. Temos que pensar, quem sabe,
numa solidariedade. Ou seja, as forças que estavam lá na audiência pública apresentaram suas versões. E o que foi internalizado é que a terceirização precisa ser coibida, né, porque ela é predatória, e, portanto, aquelas forças da academia, as forças sindicais de trabalhadores que foram lá defendendo, né, a não terceirização, a não ampliação, na época já era o 43-30, essas forças ganharam, foram vitoriosas na disputa, naquele debate, naquele momento histórico. Diante disso, no Congresso Nacional, a coisa começa a ficar muito preta. Por quê? Porque em 2004, como é o nome dele? Sandro Mabel. Eu estava me lembrando, sempre para lembrar o nome dele, eu me lembro da bolacha. Ele é dono de uma fábrica de bolacha. O Sandro Mabel, deputado em 2004, não se candidatou novamente. Ele apresentou um projeto, tá, para legitimar a terceirização em todos os setores. E esse projeto assumiu um PL, um número, e o número é o PL 4330. Coincidentemente, é o mesmo número da lei antigreve da época da ditadura. Bom, então ele assumiu, ele apresentou, e esse projeto tem a sua tramitação acelerada. E aí é designado um relator, e esse relator é o deputado Santiago. E é o deputado Santiago que vai apresentar o seu substitutivo. E há uma indicação, uma certa tentativa de formulação de um certo consenso, de que todas as lideranças sindicais estavam favoráveis a esta proposta. E não era verdade. Aí, logo a seguir, a Central Única dos Trabalhadores faz um ato político em Brasília contra esse projeto. E nos convida, nós do CESID, várias forças que estavam na audiência pública vão a esse ato político. E neste ato, porque nós já tínhamos decidido na audiência pública que nós íamos nos manter em contato, fazer um site, não é um site, como é uma coisa de... Um grupo, tá? Um grupo, não sei se é o que é, se é Google, YouTube, Yahoo, não sei o que é, um grupo para discutir. Eu sou triássica nisso aí. Aí essas forças foram convidadas para esse ato, e nesse ato político, tá, em que a CUT expressa sua total contrariedade ao PL, foi criado o fórum. Tá? Então ele data de 2011, e todas essas forças que estavam na audiência pública são integrantes natos do fórum. E aí passam a integrar o fórum todas as centrais sindicais legais, oficiais, e mais a intersindical, a internacional, agora o Conlutas também integra o fórum, né? Mas as entidades fundantes do fórum são as centrais sindicais oficiais, vamos dizer. Todas, inclusive a força sindical, todas integram o fórum, todas. E a base da força sindical está conosco. Ainda que por vezes a cúpula se posicione de forma diferente, a base da força sindical, de alguns sindicatos da força sindical, em algumas regiões, está conosco. Então, e mostrando uma contradição bastante forte, inclusive, né, da cúpula em relação à sua base. Aqui no Paraná, que nós fizemos audiência pública, foi um palco por excelência da expressão da força sindical, né, em que estava conosco na luta ferrenha contra agora a PLC 30. Bom, então, constituímos o fórum e construímos um manifesto. E neste manifesto, nós fizemos nesse chat, nós construímos coletivamente esse manifesto, e esse manifesto se posiciona contra a terceirização, mas diz o seguinte, que na existência do PL 4330, nós só poderíamos aprovar uma legislação e uma regulamentação que preenchesse 5 elementos.
ou 5 pilares. E esses são os 5 pilares que o Fórum não transige em relação a uma regulamentação sobre a terceirização. Avançando em relação a 331. O que disse o nosso manifesto em relação a esses 5 pilares? Diz o seguinte: proibição da alocação de mão de obra, manutenção da proibição da terceirização nas atividades permanentemente necessárias à tomadora ou essenciais à tomadora, manutenção da ideia de que, se os requisitos, né, da pessoalidade, da fiscalização direta e tal são cumpridos, como diz a súmula 331 também, há relação de emprego direta com a tomadora, necessidade de afirmar a existência e a legalidade da terceirização apenas nas atividades não essenciais, ou seja, nas ditas atividades fim, né? E nas terceirizações permitidas, a exigência da identidade, igualdade, isonomia entre direitos e condições de trabalho. E, por fim, como 5 elemento que para nós é muito importante, porque nas nossas análises o que nós entendemos é que uma das grandes perversidades da terceirização é a fragmentação da organização sindical ou da organização dos trabalhadores. Então, o último requisito seria a representação sindical pela atividade preponderante, pelo sindicato da atividade preponderante. Então, esses são os 5 pilares que o Fórum não transige em relação a uma regulamentação, né, que possa regulamentar decentemente, dignamente, a terceirização. Em 1998, reproduzindo um pouquinho da história, em 1998, no período em que as forças liberais sopraram com muito mais eficácia no nosso Brasil, em 1998, o Executivo manda um projeto para o Parlamento regulamentando a terceirização, né? E esse projeto, quando a coligação Lula-presidente assume a presidência da República, ele estava em tramitação urgentíssima no Congresso, na Câmara dos Deputados. E houve uma pressão muito forte para que o Executivo, já que o projeto era do Executivo, pedisse a retirada, como ele fez com o negociado sobre o legislado, que estava então no Senado. Ele pediu, o Lula mandou uma mensagem, chegou na madrugada na Câmara dos Deputados, no dia seguinte a ser votado, pedindo o arquivamento da proposta. Essa mensagem foi apreciada em termos, foi retirada a urgência urgentíssima, mas o projeto continua lá. E nessa história, nessa seara, o Sandro Mabel, em 2004, apresenta o seu. Aí o Fórum passa a ter um papel muito significativo, né, como um locus que aglutina todas essas forças na resistência ao PL 4330. E foi muito importante esta ação do Fórum. Claro que a ação das organizações sindicais é fundamental, das entidades de representação é fundamental, mas o Fórum passou a ser um locus de unificação de um projeto ou de uma proposta, né, contrária a terceirização, tal como proposta pelo Parlamento, e afirmando aqueles 5 pilares. Aí o seguinte, o Fórum teve um espaço muito rico e conseguimos resistir, com pimenta nos olhos. Aí, junto com esta luta do Fórum, veio, às vésperas de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, veio o manifesto dos 19 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, mostrando os malefícios do 4330 a caso aprovado. 19 ministros. Teve uma força muito importante nesta audiência pública. E nesta audiência pública, o ministro Maurício Godinho, representando esses ministros, foi lá e fez uma fala muito importante contra o PL 4330. Do outro lado, defendendo, estava aquele que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho e que tinha sido advogado dos sindicatos em São Paulo. Como é o nome dele? Eu sempre esqueço o nome dele. Eu esqueço porque, como eu estou muito agora chegando aos 70, minha memória é seletiva. Então, o que não é bom, eu esqueço. Como é o nome dele? Foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Hã? Não. Ele hoje é advogado. Ele tem uma banca de advocacia. Ele foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho e ele estava lá na audiência pública defendendo o projeto.
Foi uma audiência pública muito significativa, muito debate, muita pimenta no olho, enfim. A partir dali houve um certo acordo com a presidência da Câmara, que não era o Cunha, houve um certo acordo de não votar, não colocar em votação e devolver para a CCJ o PL 4330. Diante dessa força, desta luta e dessa reivindicação. O PL volta para a CCJ, mas voltando regimentalmente para a CCJ, ele passa por 5 sessões. E se não tem emendas, ele volta para o plenário. E aí ele voltou para o plenário novamente. E aí ficou lá, enquanto isso as mesmas forças que o apoiam estavam lá no Supremo Tribunal Federal reivindicando a repercussão geral. Só que aí veio a eleição, aí veio o início do novo período da presidente Dilma, e aí veio também o Cunha na presidência da Câmara. E aí esse projeto é recolocado com... Já descobriu? Almir Pazianotto. O Almir Pazianotto, que uma vez fez uma palestra para a Matra, lá no Rio Grande do Sul, enquanto ministro do Tribunal Superior do Trabalho, e cobrou. Mostrou a conta depois, e nós temos lá para contar a história. Bom, aí, depois, o seguinte, aí veio com muita força esse projeto, e há uma nova urgência, urgentíssima, que vai ser votada, o fórum vai para lá, as forças estão lá, os sindicalistas são impedidos de entrar na Câmara dos Deputados, nós estamos lá pelo fórum, e, enquanto isso, transitam em todas as salas da Câmara dos Deputados personagens como o presidente da Fiesp, né, transita dando entrevistas. Bom, Aécio é senador da casa, Aécio, e Paulinho da Força, para lá e para cá, né, dando as suas entrevistas e fazendo o seu espaço de reivindicação, para não dizer lobby, dentro da Câmara dos Deputados. E aí tivemos uma reunião muito significativa nesse dia com a bancada do PT, com a bancada do PSDB, do PSB, e com a bancada do PSOL e do PCdoB. A bancada do PT. E explicamos para todos, alguns não tinham bem claro ainda, o que significava essa proposta. Porque a mídia é fogo, hein? A mídia inventa o fato e a gente acredita no fato. Aí esclarecemos o que significava essa proposta e de como era importante não haver o regime de urgência para nós podermos fazer mais audiências para esclarecer melhor o que significava essa proposta. PT fechou questão, PCdoB fechou questão, PSOL fechou questão, PSB liberou e dividiu. E a urgência foi aprovada. Naquele momento, nós tivemos 168 votos, se não me engano. 2 semanas depois, a proposta foi votada. Já a proposta. E nessas semanas nós trabalhamos muito as ruas. Os postes, sobretudo, foram muito trabalhados, né? Botando a foto nos postes de quem tinha votado pela urgência, tal. Ladrão de direitos eram os cartazes da CUT. Ladrão de direitos. E aí veio a votação. E por uma estratégia regimental do presidente da Casa, as emendas propostas, emendas aglutinativas apresentadas pelo PT, que eram fruto do que nós tínhamos construído junto com a Ana Matra, PT, PCdoB, PSOL, não foram votadas porque veio uma proposta regimental do presidente Cunha, e essa proposta foi vitoriosa e nós perdemos, se não me engano, por 20 e poucos votos. Ou seja, a gente cresceu muito em 2 semanas. Muito. E aí foi aprovado, como está agora, e foi para o Senado da República, onde ele recebe o número 30. Então, ele é PLC 30/2015. Esse projeto está no Senado e, felizmente, o relator é o senador Paim. E o senador Paim propôs, numa audiência pública em que nós fomos, propôs ao fórum se nós podíamos ajudá-lo para organizar audiências públicas em todos os estados da federação, para colher nos estados a impressão da sociedade a respeito dessa proposta.
E nós estamos, desde então, indo a todos os estados. Semana passada eu fui em Belém do Pará, Macapá, essa semana está sendo em Vitória, faltam poucos. Já fomos em 22 estados agora. Termina em março, e aí o senador pretende fazer um grande seminário, um grande encontro, para revelar essas cartas, e todas essas audiências são filmadas, numa tentativa de sensibilizar a sociedade para o que significa esse PLC 30. Agora, o que significa esse PLC 30? Ele, sob o eufemismo de contratação de empresas especializadas, ele, na realidade, e sob a afirmação de que este projeto vai assegurar direitos não assegurados aos 12 ou 13 milhões de terceirizados, ele é a proposta de modernização que vai permitir ao país ocupar espaços no cenário internacional em condições de maior competitividade e produtividade, e vai ser a alavanca do desenvolvimento e do crescimento econômico. Não falam mais, falam agora de novo, mas quando a gente estava em pleno emprego, não falavam mais que a terceirização ia ampliar postos de trabalho porque a gente estava em pleno emprego. Então agora, como a gente está começando uma curva decrescente, né, dos índices de emprego, estão novamente falando em abertura de postos de trabalho. A luta tem sido bastante difícil, então, sobre esse eufemismo de empresas especializadas, o projeto de lei permite a contratação dessas empresas especializadas, que podem quarteirizar e quinterizar, inclusive contratando PJs, cooperativas e pessoas jurídicas individuais. Ou seja, é um projeto que vai, por isso é que agora nós vamos ver o vídeo, e nós conseguimos, via Ana Matra, que esses integrantes do MUD, o MUD integra o Fórum, que é o Movimento de Humanos Direitos, fizessem esse vídeo, e é correto que eles dizem. No limite, o que nós vamos ter se o projeto for aprovado? Aí retira os freios da natureza da atividade. Em qualquer natureza, em qualquer atividade, se você contratar empresas especializadas para aquele serviço que está sendo contratado, tu pode terceirizar, quarteirizar e quinterizar. E o que a gente tem afirmado? Que no limite, o que nós teremos? Empresas sem empregados e trabalhadores sem direitos. Porque todos serão contratados por contratos de natureza civil. Ou todos serão contratados por contratos de natureza comercial e vão reclamar os seus direitos na justiça comum. E a Justiça do Trabalho perde a sua função e o seu papel. Na reforma do Poder Judiciário, no projeto do então deputado federal de São Paulo pelo PSDB, Aloysio Nunes Ferreira, quando ele foi relator do projeto de reforma do Poder Judiciário, a proposta dele era extinção da Justiça do Trabalho. No suposto de que esta justiça não tem mais sentido, é cara, e que podemos ter várias especializadas na Justiça Federal, por exemplo. Então, havia esta proposta de extinção da Justiça do Trabalho. Houve uma reação muito importante da sociedade brasileira. Agora não se extingue a Justiça do Trabalho, mas se rasga a CLT. E se rasgam as conquistas sociais fundamentais elevadas à condição de direitos sociais fundamentais pela Constituição de 88. Porque permite, né, na realidade, que qualquer atividade, desde que se contrate uma empresa especializada, e empresas especializadas borbulharão nesta sociedade, né, pode ser objeto de terceirização, de quarteirização. E aí não adianta assegurar a solidariedade, como uma emenda da Câmara assegurou, porque a solidariedade é em relação aos direitos trabalhistas. E não adianta assegurar a igualdade de salário, porque a igualdade de salário é em relação aos direitos trabalhistas. Aí, no limite, se aprovado, todos serão
empregados, não mais empregados, mas trabalhadores ou meeiros ou sócios contratados, né, por um regime de natureza civil ou via PJs, etc, etc. Então, essa é a perversidade. E agora, parece que as forças, eu estava com muita esperança, eu disse, de não aprovação no Senado desse PL 4330, porque tem uma comissão, um grupo de senadores, 40 senadores, que são senadores progressistas, que asseguraram que votariam não ao PL. Mas as forças econômicas e financeiras, as elites desse país, são muito predatórias e muito bem-sucedidas na sua arte de ludibriar. Então, elas estão usando os veículos de comunicação com muita ênfase. E na semana passada, eu soube que um dos que tem sido convidado sempre pelos que defendem o projeto, o professor Pastore, foi com seu filho para anunciar um livro que ele está publicando sobre terceirização, defendendo, numa dos canais de comunicação, parece que foi a Globo News, defendendo o projeto. Então, a nossa força é a força da luta das ruas, né? É a força das organizações dos trabalhadores, é a força das entidades de representação, né, que atuam e que têm assento no fórum, dos pesquisadores que estão mostrando, desnudando, da forma como podem, né, os malefícios da terceirização, independentemente do projeto, e que vai se aprofundar muito mais essa situação de maleficência, acaso o projeto venha a ser aprovado. E, ademais, não são só 13 milhões de terceirizados, tem bem mais do que isso, porque, por exemplo, os correspondentes bancários, que são uma forma burlada ou simulada de terceirização, mas é terceirização, os correspondentes bancários, hoje, eu tenho uma orientanda minha, no mestrado do Instituto de Economia, que trabalha os correspondentes bancários. Então, esses dados são dela, do trabalho dela. Ela colhe no Banco Central, e o nome dela é Bárbara. E ela mostra que já são quase 400 mil correspondentes bancários, né, que crescem no Brasil, enquanto a categoria de bancários decresce. Né? E ela mostra também, numa planilha, comparando os salários daqueles que desenvolvem as mesmas atividades de bancário, ainda que concedendo empréstimos de preço mais baixo, mas fazendo as mesmas atividades, né, tão cansativas quanto e que demandam tanta vigilância quanto de bancários, né, que uma categoria que em 1932, na época, no primeiro período Era Vargas, conquistou a jornada de 6 horas, né, mostram que os salários daqueles que desenvolvem as mesmas atividades como bancários, ou que são comerciários, porque esses correspondentes estão em pets, estão em açougues, em supermercados, nas lotéricas, e são legalizados por normatizações do Banco Central. Então, mostra que há, inclusive, uma diferença salarial, e isso pode ser demonstrado entre aqueles que desenvolvem as mesmas atividades, portanto, a crítica do Pastore aqui não se sustenta, mostra uma diferença salarial na ordem de 70%. Além da grande fragilidade da Organização dos Trabalhadores Bancários, que é uma categoria muito forte e que está perdendo força, e além da exposição desses trabalhadores à situação de risco e violência, porque, em regra, esses correspondentes estão em regiões bastante precárias, né? E há muito assalto, há violências, e não tem toda a vigilância e todo o status de proteção que uma agência bancária tem, e tudo isso a risco zero para o setor bancário, né? Então, é uma situação bastante complicada. E por isso é que o nosso conceito de terceirização, que a gente usa na pesquisa, e assim eu já vou encaminhando para o final, para a gente abrir os debates e ver o vídeo, o nosso conceito de terceirização é um conceito amplo de terceirização. Eu fiz muitas entrevistas no curso da pesquisa, desde 2006 eu faço, com lideranças sindicais, com atores sociais, advogados, e vejo que esse conceito de terceirização vai se ampliando. Inicialmente nós tínhamos uma ideia de terceirização interna.
né? Aquela terceirização visível que se dá no chão da fábrica. Mas a gente adota um conceito externo e amplo de terceirização. Sempre que um terceiro, uma empresa terceira, atravessa o binômio empregado-empregador, né, nós estamos diante do fenômeno da terceirização, na triangularização da relação capital e trabalho. E pode ser tanto interna quanto externamente, e pode, inclusive, se dar de forma simulada e burlada. As formas burladas de terceirização são muito importantes. Por exemplo, eu que venho pesquisando o setor papel-celulose na pesquisa, na primeira pesquisa e na segunda pesquisa, por meio dos processos, eu verifiquei, por exemplo, no setor papel-celulose, com o auxílio de uma economista que trabalha comigo. Tem várias pessoas que trabalham comigo, um historiador, o Alisson, economistas, TTs. Então, essa economista chama-se Marilane, que escreve alguns artigos comigo. Ela conhece muito o setor papel-celulose. Então, ela vai mostrando no setor papel-celulose, em algumas empresas do setor, por exemplo, a Klabin, uma atividade de primarização. O que é isso? Volta, né, desterceiriza, né, e volta à relação direta. Porém, para e passo, a gente não consegue provar o nexo de causalidade. Mas se a gente coloca os dois gráficos, a gente pode dizer, para e passo, amplia-se nesse setor formas burladas de terceirização. Quais são? Arrendamento, fomento, que são formas burladas de terceirização. No plantio do pinus, no plantio do eucalipto, tu pega o pequeno proprietário rural, né? Tu não é mais dona, como era aqui em Telemaco Borba, tu não é mais dona do horto. Tu vai lá com um pequeno proprietário rural e tu faz um contrato de arrendamento com ele. E ele vai plantar o pinus e tu vai fiscalizar a plantação do pinus. Inclusive até o preço tu vai definir, a qualidade do produto. Tá? E esse produto depois vai ser comprado ou nos contratos de arrendamento ou nos contratos de compra e venda do produto no pé, que é o caso da laranja, por exemplo. Então, são formas burladas de terceirização. E os contratos de facção também, nas Texas, que são muito comuns, que são formas burladas de terceirização e que aí o TST tem dificuldade, mesmo nos correspondentes bancários. Essas formas burladas, se não é a gente pesquisar e produzir texto, e produzir texto, e produzir texto, ele tem dificuldades de compreender isso como terceirização. E essas formas burladas, elas visam também a quê? A obstaculizar a aplicação da 331. Né? Porque são formas aparentemente de natureza comercial, de natureza civil, e que escondem processos de terceirização bastante importantes. Então, esta é a situação, esse é o estado da arte da terceirização no Brasil. Há todas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no sentido do excesso de acidentes de trabalho, né? Vocês como engenheiros sabem muito bem isso, no campo dos terceirizados. Né? Na Petrobras é uma coisa brutal, a gente tem esses dados, eles são mais fáceis de serem obtidos. Né? Mas, diria, o senador Paim tem um dado, e eu teria que pesquisar melhor, ele diz que entre 5 e 4 são terceirizados dos acidentes de trabalho. Então, os acidentes de trabalho, eles ocorrem no setor de risco e nos setores terceirizados. As fiscalizações são diferentes, o portão de entrada é diferente, os refeitórios são diferentes, as condições são diferentes, as condições de saúde são diferentes e a representação sindical é diferenciada. Então, esses são os grandes malefícios da terceirização que serão aprofundados e não resolvidos com o PLC 30. Não à toa, a CNI, ano passado, ano retrasado, publicou as suas 101 teses. E essas 101 teses da CNI colocam que são teses para aumentar a produtividade, etc., a competitividade, produção de empregos, etc., coloca na terceirização. A CNI coloca na terceirização e no negociado sobre o legislar, na ampliação das formas de negociação coletiva,
os pressupostos, né, para a alavancagem do desenvolvimento e do crescimento econômico. Isso já era assim lá, imagine em tempos de crise. E que pressões estão sendo dadas, né, para que esse cenário se concretize. O professor Beluso gosta muito, e assim eu vou encaminhando para ler um texto dele e para depois apresentar o vídeo. E eu disse que vocês podiam ir me interrompendo, mas ninguém me interrompeu. E se não me interrompe, eu vou falando. Isso é uma questão de gênero, eu acho, né? Porque como os espaços da fala são mais difíceis para nós, quando eles nos dão, a gente usa em demasia. Bom, então, o professor Beluso, nós fizemos, em 2014, em agosto, um grande seminário em Brasília, o Fórum, para discutir a terceirização e para discutir a repercussão geral. E um dos nossos conferencistas convidados foi o professor Beluso. E ele mostrou os dados, né, da situação, do estado da arte do capitalismo mundial hoje, no mundo, hegemonizado pelos interesses das finanças, mostrando, nesse cenário, como é que entra a terceirização. Né? E a terceirização é uma das expressões disso, num processo de reestruturação, vamos dizer, da organização produtiva, no processo de desterritorialização das empresas. Né? Você já deve ter conversado isso com os economistas que me antecederam, mas apesar dessa desterritorialização, dessa aparente descentralização e dessa organização da produção de forma mais flexível, né? Os controles continuam sendo bastante centralizados por meio de controle de gestão. Isso aí com sérias implicações, né, em todas as esferas da subjetividade humana. Se vocês gostam de cinema, eu aconselho 3 grandes filmes, né, que eu acho que, entre outros tantos, mostram esses cenários. O primeiro deles é um filme americano que chama-se Inside Job. Esse filme Inside Job está mostrando para vocês o que significa a ação de um capitalismo sem teias, hegemonizado pelos interesses das finanças. O que é o AAA, por exemplo? O que é, né, a avaliação das avaliadoras de risco? O que significa isso? Né? E também ele mostra o entrelaçamento de tudo isso, não só com as corporations, com os bancos, com os estados-nação, mas também com a academia. Né? Ele mostra esse entrelaçamento, eu acho, e esse filme é feito por um homem que ganhou muito dinheiro no sistema financeiro. Ele era do sistema financeiro e ele sabe muito bem o que significa tudo isso, e um belo dia ele resolveu parar com tudo e fazer esse filme, tá? No sentido de buscar conscientizar o que significou e o que significa a crise de 2008, dessa overdose de um capitalismo sem regulação e de um capitalismo sem teias. Outro filme que eu acho muito interessante é dos irmãos Dardenne, que é 2 Dias e uma Noite, que mostra os reflexos de tudo isso nos laços de solidariedade e na subjetividade humana. E como a competição e a concorrência entre os trabalhadores se acirra nesse novo cenário. E, inclusive, o controle, né, que as empresas têm desses trabalhadores e de como a remuneração flexível, por meio de abonos e sistemas de metas, vamos dizer nós aqui pela PLR, ele acaba atingindo e impactando, né, essa necessária rede de solidariedade que, entre os trabalhadores, permitiu, junto com outras tantas lutas, né, que permitiram, né, uma luta importantíssima na combalida ordem liberal burguesa do século XIX, no sentido de reivindicar ou demandar uma mudança radical no papel do Estado. É claro, como diz Polanyi, foram necessárias 2 guerras mundiais para a humanidade se dar conta que as mãos invisíveis têm dono. E ele estava falando ainda antes
né, da derrocada ou da crise do estado de bem-estar social. Mas eu acho que esse filme, dos Irmãos Dardenne, é um filme que mostra isso de forma muito chocante e de forma muito positiva, eu acho. Porque há ainda nichos e há possibilidades. O filme revela isso. Né? Mas é um filme impactante. E o outro é O Corte, do Costa Gravas. Na busca... E tem um outro também, que é um argentino que se passa na Espanha, que é El Método, o Método. Que eu acho que são filmes muito interessantes e que mostram, né, o que vai... Como é que esta nova ordem, vamos dizer, vai impactando todas as esferas da sociabilidade humana. Né? E, então, eu vou ler aqui uma parte final do primeiro capítulo desse livro, que é interessante, que é O Capital e Suas Metamorfoses, que é do Luiz Gonzaga Beluso, que é um pensador muito importante nesse dado momento histórico, né? E que foi nosso professor lá da Unicamp. E ele é aposentado pelo Instituto de Economia, hoje ele é professor da FACAM, mas continua e é um grande pensador e um grande economista e tem formação na área do direito. Então, eu vou ler esse pedacinho, aí porque nós estamos tratando aqui do processo de desconstrução, né, da tela de proteção social ao trabalho, que foi construída, né, a partir da crise da ordem liberal burguesa do século XIX. Né? E, como diz Polanyi, foram necessárias 2 grandes guerras mundiais para a humanidade se dar conta que as mãos invisíveis têm dono. E na crise da ordem liberal, no início do século XX, houve grandes respostas a essa crise. E as respostas, que é isso quem diz é o professor Carlos Alonso Barbosa de Oliveira, num texto muito interessante, que está publicado no livro do CESID, ele mostra, e é verdade isso, que as grandes respostas à crise da ordem liberal burguesa foram respostas quer de ordem democrática, quer de ordem autoritária, antiliberais, acreditando e apostando na participação e na coordenação do Estado, tanto da ordem econômica como da ordem social. E temos exemplos históricos que eu vou rapidamente nominar, importantes que vocês todos conhecem. Em 17, né, nós temos uma Revolução Russa, né, e uma importante planificação da economia como experiência pioneira, vamos dizer, no século XX. Logo a seguir, né, a social-democracia dos nórdicos. Tem um pensador muito importante, não vou agora me ater a isso, mas se vocês lerem o segundo capítulo da minha tese, eu rapidamente falo disso, que é o Myrdal, e as suas políticas anticíclicas e as experiências, e a experiência pioneira da social-democracia na Europa, né, que até hoje essa social-democracia dos nórdicos ainda é uma social-democracia mais bem constituída. E a seguir, em 20, de 20 para baixo, a experiência fascista, né, com o Mussolini, o Duce, que tem uma experiência autoritária de planificação da economia, com um papel importante do Estado. Em 30, a Aliança Liberal é derrotada pelas urnas no Brasil. Havia uma promessa na Aliança Liberal. Vocês sabem quem era o vice do Getúlio? João Pessoa. Agora ele é cidade, né? Agora ele é capital. Ele foi assassinado depois disso. Né? Ele era o candidato na Aliança Liberal à vice-presidência da República com Getúlio. Né? E essa Aliança Liberal foi derrotada nas urnas. O voto era aberto e censitário. Ele não era um voto universal. As mulheres, novamente uma homenagem a elas, feministas e sufragistas, e agora vai ter um filme espetacular que chama-se As Sufragistas, que vale a pena ver, o trailer está sendo divulgado. As mulheres sufragistas, elas lutaram muito
No palco da política do século XIX, a luta pelo voto geral, universal, foi uma luta muito importante, muito acirrada. E as mulheres tiveram um papel importantíssimo nessa luta. As sufragistas tiveram um papel fundamental nessa luta. Quando a gente chega no século XX, no Brasil, tem uma moça, filha de um cientista, Lutz, a Berta Lutz, que vai estudar na Europa. E ela, na Sorbonne, e ela entra em contato com as sufragistas e ela volta e organiza aqui, busca organizar aqui as mulheres. Tem um papel muito importante na luta das mulheres brasileiras, né? Que se organizam nesses movimentos por ela liderados. E quando o Getúlio, na Aliança Liberal, faz a sua plataforma, ele promete o voto universal. É uma das promessas, né, da campanha da Aliança Liberal. Não só o voto universal, mas assim, superar as nossas resilientes raízes monocultoras, escravocratas e patriarcais, né, por meio de políticas que pudessem, na realidade, suplantar e transformar, industrializar o Brasil e transformar esse país, como diz um professor meu, de um fazendão, numa nação moderna, né, numa nação industrializada e moderna. E quando o Getúlio eles perdem as eleições, ele resiste muito. Eu li bastante esse período, principalmente o diário dele, mas o João Neves da Silveira, e vários que escreveram, o Pedro, do ponto de vista econômico, sobre esse momento. O Getúlio resistiu muito na Revolução Armada, né? Ele era positivista, né? Vocês sabem que os positivistas acreditam numa sociedade integrada, progressista, né, em que a educação tem um papel prevalente e fundamental, a mulher é a deusa da humanidade, mas eles não gostam do conflito. Getúlio era um positivista. Conta a lenda, o Pedro, esse que pesquisa Getúlio, é um economista importante no Rio Grande do Sul. Recentemente eu estive com ele no aniversário do Getúlio, e ele está analisando novamente as provas do Getúlio na Faculdade de Direito no Rio Grande do Sul. E ele lia muito Saint-Simon. Isso é o que as provas revelam isso. Ele lia muito Marx também. As provas revelam isso. Mas o Getúlio era um positivista, saint-simoniano. E ele odiava o conflito. Ele não queria a resistência armada, até que um dia ele é convencido de que é fundamental essa resistência. E ele faz um discurso lá no Rio Grande do Sul, que ele vai chamar de Gaúchos em Pé. E nesse discurso ele diz que ele está aceitando e optando pela solução armada e que vai haver a solução armada. Bom, aí tem uma data para a vitória, né? Eles escolhem outubro, dizem outros que essa escolha de outubro foi uma homenagem à Revolução Russa. E aí, em outubro, assume o poder esse novo grupo, né, que vai tentar superar essas raízes resilientes, escravocratas, monocultoras e patriarcais do nosso país. E quando ele assume, os dados mostram a prevalência, né, da agricultura sobre a indústria. Nós tínhamos uma pauta imensa de importação, produzíamos pouca coisa, né, para consumo interno, e não havia um processo de industrialização ainda. João Manuel Cardoso de Mello fala de um capitalismo tardio no Brasil e de um início do processo de industrialização ainda restringido, esse processo, a partir de 30, em que as condições materiais estavam dadas para que isso acontecesse, já era possível que isso acontecesse. E aí, então, eles assumem o poder em 30, e em 30 é escolhido para comandar o Ministério do Trabalho, olha o nome, que era o chamado Ministério da Revolução, Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. É convidado para ser o primeiro-ministro do Trabalho o Lindolfo Collor, um positivista da área da saúde, do Rio Grande do Sul, do Vale dos Alemães. E o Lindolfo Collor assume o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ele era um positivista. Todos os decretos da época, tu vai ler, tem que ler sempre no original, fonte primária. Ele faz uma ode ao positivismo, ao Conte, à integração dos proletários.
Bom, é interessante ler os decretos. E aí ele monta o seu ministério e ele convida para ser o primeiro consultor, que tinha um cargo super importante na época, o primeiro consultor do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, Evariste Moraes, o pai, não o filho ainda é vivo. O Evariste Moraes, pai, o filho fez 100 anos há pouco. O Evariste Moraes, pai, ele quem era? Era um mulato e fundador do Partido Socialista e um rábula, defensor das prostitutas. Então ele escreveu em 1905 um livro muito importante para a construção do Dia do Trabalho no Brasil, que chama-se Direito Operário. E nesse livrinho, parafraseando, não sei, mas quem sabe, eu que estou dizendo, a sua referência, ele diz: trabalhadores do Brasil, vocês precisam se unir. Mas vocês precisam se unir para reivindicar uma legislação de proteção social. Tá? Então, esse livro, Direito Operário, ele mostra a necessidade e a importância. Ele era um reformista social, vamos dizer, de um processo de regulação pública do trabalho no Brasil, 1905. Nós tínhamos leis esparsas, né? Logo depois nós vamos ter em 25, em 23 a Lei Eloy Chaves, em 19 a Lei Acidentária, e em 25 a Lei de Férias. E em 26 uma PEC, uma reforma constitucional, porque pela Constituição de 91 os estados, foi a única conquista dos positivistas na Constituinte de 1891, que é o Estado federado podendo legislar sobre qualquer matéria e as insígnias na bandeira. E então os estados podiam legislar. O Rio Grande do Sul legislou muito interessantemente, se a gente puder fazer essa comparação, a partir de uma compreensão positivista do PRR, ele legislou sobre o trabalho, assegurando com normas de proteção baseadas no princípio da isonomia, a igualdade entre os jornaleiros e os mensalistas. Os jornaleiros eram aqueles que eram pagos por jornada. Né? Ele estabeleceu o imposto rural, que foi um grande problema. Né? Bom, lá a coisa era tensa, né? Era tensa e a degola resolvia. Bom, e aí ele também estatizou o Porto de Rio Grande, né? E aí começou, o Rio Grande do Sul, né? Começou isso na época do Borges, fazer a drenagem do Porto de Rio Grande. E São Paulo o que faz, né? Sob a hegemonia dos interesses cafeicultores do café? Ele legisla a rodo sobre imigração. E nós tivemos já a abolição, tivemos a imigração da força de trabalho, que veio para o Brasil, trabalhando nas lavouras de café como meeiros, uma lei de locação, e uma locação de mão de obra. Por exemplo, o senador Vergueiro tinha uma casa que era uma casa de locação de mão de obra, onde tu ia buscar esses imigrantes, e uma lei de locação, que era a Lei Sinimbu, que permitia ou que regulamentava essa alocação da mão de obra. Depois isso veio também no Código Comercial e no Código Civil. Mas em 30, quando esse grupo assume o poder, que quer transformar essa nação numa nação moderna, a agricultura superava a indústria. E aí a indústria começa a ter políticas importantes e necessárias nesse setor. E aí nós vamos vendo no gráfico, eu não vou ter tempo aqui de mostrar para vocês, quando é que a indústria começa a superar a agricultura. Né? É um processo interessante. Para e passo, uma produção normativa dirigida aos trabalhadores, muito importante, e essa normatização ela era por categorias, né? E uma regulamentação sobre jornada de trabalho, sobre direitos das mulheres e dos menores, jornada dos bancários, dos telegrafistas, né? Uma reformulação da lei acidentária, várias caixas de aposentadorias e pensões sendo instaladas visando a Seguridade Social, e uma pujança normativa em relação a essas categorias e a criação de instituições para poder assegurar a implementação e a concretização dessas normas. Uma delas, as inspetorias regionais, tudo em 32, as inspetorias regionais, que foram o embrião das delegacias regionais do trabalho com seu sistema de fiscalização. E a outra, as juntas de conciliação e julgamento, que foram criadas em 32, elas eram administrativas, subordinadas ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, com representação classista, em listas que eram votadas pelos sindicatos e escolhidas
as representações pelo presidente da República e um presidente da junta escolhido pelo presidente da República, que deveria ser uma pessoa de notório saber jurídico. Né? Então, essas juntas, elas se instalavam nas comunidades mais desenvolvidas do país, e elas passaram a receber essas reclamações, em que os trabalhadores, individualmente ou por meio dos seus sindicatos, sob instituição processual, poderiam oferecer as suas reclamações às juntas de conciliação e julgamento, que eram paritárias e que decidiam em instância única. Só que havia avocatória, e a avocatória levava para o ministro do Trabalho a possibilidade de reexaminar essa decisão. E aí o ministro do Trabalho mandava para os pareceristas, e os pareceristas ou confirmavam a decisão, ou ofereciam uma outra sugestão, uma espécie de rescisória. No processo foram criados os conselhos regionais e nacional, que foram embriões dos tribunais regionais e do TST. Em 34, Getúlio chamou a Constituinte, quando ele ganhou a Revolução Constitucionalista, chamou a Constituinte, abre o Congresso, em 34 tem a nova Constituição, e a Constituição cria a Justiça do Trabalho, a Constituição de 34. No capítulo da Ordem Econômica e Social, dizendo que caberá a regulamentação na lei. Em 35, Oliveira Viana encaminha o projeto de lei para regulamentar a Justiça do Trabalho, tal como ela foi instalada depois. E aí ela é taxada de fascista pelo mestre Valdemar Ferreira, porque o mestre Valdemar Ferreira era um deputado classista que foi o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Diz esse projeto é inconstitucional porque estabelece poderes legiferantes para os magistrados do trabalho, copiando a legislação, a Carta de Lavoro fascista. É a primeira vez, ao menos nos dados que eu examinei, que se lê esta referência ou essa expressão, que depois foi reproduzida, né, pelos comunistas, alguns comunistas, foi reproduzida pelos trabalhadores, né, dizendo que era cópia fascista, e pelos compêndios de direito do trabalho, que até hoje dizem que é cópia que a legislação trabalhista brasileira é cópia da Carta de Lavoro. Então, essa foi a história da nossa produção, e aí a Justiça do Trabalho, o Getúlio manda retirar o projeto, e com o golpe, com o Estado Novo, em 39, novamente, esse projeto vem à baila, e aí ele, por meio de decreto legislativo, ele instala a Justiça do Trabalho em 39, ele cria a Justiça do Trabalho em 39, que somente é instalada em 41, no famoso discurso no Vasco da Gama, e em 46 ela passa a pertencer aos quadros do Poder Judiciário. E tudo isso se complementa em 1988, né? Quando esses direitos que foram sendo conquistados e incorporados, a CLT, que é de 43, né, passam a ser constitucionalizados. Só que, para e passo, os ventos liberais eram fortes, muitos dos institutos da Constituição de 88 não foram eficacizados e muitos foram alterados via TEC. Então, esse é o processo da construção. Mas agora a gente vive um processo difícil e complexo de desconstrução, em que os interesses das finanças assumem uma força prevalente no mundo inteiro, e alguns estados nacionais, de acordo com as suas histórias, com as suas constituições próprias e com as suas estruturas, resistem mais ou menos a esses ventos que sopram. Então eu vou ler agora o que diz o professor Beluso, e vamos ver o videozinho. Esse vídeo foi construído pela Ana Mata, e depois, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, eu estou aqui à disposição. Diz o professor Beluso assim neste livro. Ele diz muitas coisas, né? Mas eu vou ler só essa partezinha final do primeiro capítulo. É simples. O capitalismo à norte-americana atropela a democracia. Bom, resta a pergunta, né? A desigualdade sequestra a democracia ou não? É possível democracia com níveis brutais de desigualdade? Aí ele continua, essa pergunta que eu estou fazendo. Ele continua. Sendo assim, temos de entender as políticas neoliberais como uma tentativa de reestruturação regressiva, entre aspas. Esse é o momento em que
tanto do ponto de vista prático, quanto do ponto de vista ideológico e teórico, as classes dominantes e dirigentes, em escala mundial, apostam e ganham no retrocesso, no recuo das conquistas sociais e econômicas das classes subalternas. Não é de espantar que se observe a corrosão das instituições republicanas, que seja constante a retirada e a violação dos direitos sociais acumulados ao longo dos últimos 30 anos. Torna-se, portanto, agudo o conflito entre a aspiração a uma vida decente, segura, a uma vida economicamente amparada, e o conflito entre isso e as condições reais da existência, que, segundo o cânone liberal, devem ser definidas pelas regras impostas pelos processos de, abre aspas, fecha aspas, regeneração capitalista. Difunde-se a ideia de que a liberação das forças que impulsionam a acumulação do capital é um movimento, abre aspas, fecha aspas, natural, irreversível, fecha aspas, em direção ao progresso e à realização da autonomia do indivíduo. Assim eu finalizo, compreendendo o direito do trabalho como um ramo novo do direito e como uma intervenção extra-mercado, fruto das lutas e das conquistas da sociedade num determinado momento histórico, a partir de um determinado modo de produção, que é o capitalista, dando-se conta que esse novo modo de produção constituído no século XIX, ao invés de concretizar a sociedade de homens iguais, livres e fraternos, promessas de uma revolução recém-feita, acirrava desigualdades e aprofundava iniquidades. Esse direito do trabalho, assim constituído, é o nosso instrumento de luta e ele é compreendido nesse cenário como uma intervenção extra-mercado. Né? Então, é nesse sentido que a gente discute a sua desconstituição, a terceirização e a desconstituição das instituições que visam a assegurá-lo e a fiscalizá-lo, esse direito do trabalho, fundado no princípio da proteção. Certo? Muito obrigada. E eu esqueci de dizer ainda que o Beluso, que foi conferencista naquele seminário, falou das mazelas desse capitalismo atual, hegemonizado pelos interesses das finanças, e disse para os trabalhadores que estavam lá, com todas as suas representações, estava cheio o auditório, assim, bem assim essas palavras: se vocês não forem para a rua para mudar isso, aquilo que ele apresentou lá, é pau em vocês. E é pau em todos nós.